Oi, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conexão Cultura, programa que te conecta com a cultura em São José dos Campos. E olha, antes de eu explicar para vocês o que é que a gente vai ter no programa de hoje, eu tenho uma novidade. Thiago Bezerra está aqui agora no Conexão Cultura, dividindo comigo esse espaço. Thiago, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Vicky. Obrigado por me receber. Obrigado a todo mundo aí que está me recebendo pela televisão também. Esse programa que eu adoro, de gente que produz cultura, consome cultura. Eu adoro tudo isso, então estou no lugar certo, né? Ai, tá no lugar certíssimo, sinta-se em casa. E olha, no programa de hoje a gente vai ter muitas histórias infantis. Esse é o clima de hoje. A gente vai ter da ilustração ao contador de histórias, né, Thiago? Isso aí, Vicky. A gente vai conhecer, por exemplo, a Camila Morita, que é pintora, ilustradora, tem um jeito bem único para dar vida a tudo aquilo que ela imagina. E a gente também vai mergulhar no universo encantado com o contador de histórias Marcelo Fernandes. E atenção, artistas, a gente vai falar de um edital da Fundação Cassiano Ricardo, que está com inscrições abertas para credenciar propostas artísticas. É oportunidade de trabalho, hein? E para fechar, tem indicação de um livro, O Quando Eu Crescer, escrito e ilustrado pela Lari Salles, artista de São José. E para começar esse programa que está todo especial, eu quero chamar o contador de histórias Marcelo Fernandes. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, disse Cora Coralina. Bom, então talvez seja por isso que contar histórias nos faça tão bem, e pode ser algo que lemos num livro ou até mesmo algo que vivemos e depois decidimos compartilhar com os amigos. Contar uma história é sempre uma forma de multiplicar conhecimentos, sabedorias, experiências, e talvez o primeiro a aprender com uma história seja justamente aquele que a conta, como Marcelo Fernandes, que é escritor, filósofo, educador e contador de histórias. Marcelo, conta pra gente então o que é a contação de histórias, né? O que é essa arte, né? Esse fazer cultural, educativo também? A contação de história, ela é um momento assim, muito especial na vida de muita gente. Quem não gosta de ouvir uma história, né? A gente sempre gosta de estar ali ouvindo, entendendo alguma história de alguém, né? E contar história é uma experiência não só literária, mas também da vida da pessoa, de experiência, né? Então eu gosto muito, e principalmente com criança. E a criança tem aquela magia, né? Aquela coisa de história, de ouvir o personagem, o que vai acontecer. Então a criança, para ela, é importante isso, ouvir história. Porque vai criando memórias, vai criando experiências. O ato de contar histórias é uma das tradições mais antigas da humanidade e está diretamente ligada à nossa sobrevivência, já que era através da linguagem oral que comunidades inteiras passavam seus conhecimentos e culturas. Senta que lá vem a história. E aposto que essa vinheta também te trouxe alguma lembrança. Pois é, além da preservação de nossas oralidades e ancestralidades, outro aspecto muito importante do contar histórias é a criação de memórias afetivas e até mesmo o autoconhecimento. Hoje em dia a gente tem as mídias, né? Então tem muitos vídeos, filmes, novelas, a gente assiste tudo. Mas nada como estar presente com uma pessoa ouvindo uma história, né? Então, quando a gente está ouvindo aquela pessoa conversar com você, falar das experiências dela, a gente fica encantado, porque a gente quer ver, nossa, é uma experiência de vida, tanto para ela como também para mim, né? E as crianças, elas se identificam com a história, né? Então, o imaginário para elas é real. Então, quando ela pega um herói, por exemplo, a criança quer ser um Batman, quer ser uma Mulher Maravilha, ela vê aquele personagem e ela traz para si como real, né? E a imaginação forma a gente, né? A imaginação, ela mexe com a gente tem nosso cérebro, muitas coisas acontecem dentro de nós, e a imaginação ajuda muito a gente a entender a nossa vida, descobrir muitas coisas de nós mesmos, né? Então, as histórias, principalmente as oralidades, né, que vai passando de um para outro, traz tradição, e essa tradição é importantíssima para nós, né, ser humano, a gente ser mais humanos com as pessoas. E nas histórias tudo pode ensinar alguma coisa. Um exemplo, da mesma forma que os heróis podem inspirar, vilões também podem mostrar qual caminho não devemos seguir.
E os vilões também ajudam, né? Nas histórias, quando tem um vilão, a gente sabe lidar com uma pessoa ruim, uma pessoa mal. E para criança isso é importante, né? E a melhor parte é que todo mundo pode contar uma história. E o Marcelo incentiva esse hábito, que tem uma enorme força de conectar pessoas, criando amizades verdadeiras e fortalecendo laços familiares. Sim, com certeza, assim, a experiência de ouvir, né, tanto no teatro como uma apresentação de contação de histórias, você vai ver que aquilo ali cria um vínculo, né, um vínculo com a gente vai entrando junto com a pessoa, vai imaginando, e a criança também, né? Por isso que é importante dos pais contar, não contar somente a história de um livro, mas às vezes uma história pessoal, né? Uma aventura, um lugar que foi. Quando contamos nossas histórias, abrimos o coração para que o mundo se conecte com a gente. E quando contamos histórias da nossa cultura e região, fortalecemos a nossa identidade. Inclusive, você tem um livro, né? Escreveu um livro sobre crianças, né? Que vão explorando o Vale do Paraíba. É super legal também a gente trazer essas histórias que falam sobre a nossa cidade, a nossa região, porque cria esse pertencimento, né? Essa identidade, reforça isso, né? A história da qual a gente faz parte. Sim, eu criei a história, né, Contos do Vale do Paraíba, mas Sonhos de Francisco, né, e aí são 3 crianças e o principal personagem é o Francisco, por isso que fala Sonhos de Francisco, e ele vai fazer uma experiência no Vale do Paraíba, ele vai conhecer a natureza, e aí conhecer os animais silvestres, que são animais que estão em extinção, né, que a gente... Por exemplo, o bicho preguiça, a onça jaguatirica. Olá, tudo bem? E aí, que tal ouvir uma grande história, hein? A história do livro Sonhos de Francisco, que é uma história de 3 amigos que resolvem conhecer o Vale do Paraíba. Que tal, hein, conhecer? O nosso amiguinho Francisco decidiu fazer uma viagem. Ele mora lá pelas bandas de Minas Gerais. Acho que como jornalistas, né, a gente é meio suspeito para falar que a gente gosta muito de história, né, Thiago? A gente gosta de ouvir história, de contar história boa, história ruim, mas as boas são melhores, né? Ai, sim, eu prefiro contar história boa. Eu também, olha só, pessoal, agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, tá? Mas ó, fica por aí, no próximo bloco a gente vai conhecer a ilustradora Camila Morita. Ela tem um jeito todo especial de ver o mundo, de contar o mundo, daqui a pouco. Estamos de volta com Conexão Cultura de hoje e agora eu vou convidar você para entrar num mundo de histórias criadas pela artista Camila Morita. Você já conhece ela, Tami? Eu acompanhava ela pelas redes sociais. Eu conheci através dessa reportagem. Ó, se você que está assistindo ainda não conhece, vale a pena conhecer, viu? A Camila cria ilustrações no estilo bem original, bem próprio e com essas ilustrações ela dá voz para uma criança interior. Oi, gente, eu tô aqui com a Camila Morita, que é pintora, ilustradora e mediadora. A gente vai explicar um pouco melhor desse trabalho de mediação também. Mas a gente vai falar aqui sobre o trabalho dela, né? Ela participa da criação de obras de literatura infantil, além de atuar na conexão entre artistas e o público em exposições, que é o trabalho de mediadora, né? Sim. Gente, eu tô aqui olhando o trabalho dela. É lindo, é sensível, é fofo. Eu querendo falar fofo. Parabéns, muito obrigada. Original. Obrigada. Parabéns. Eu queria já começar falando, Camila, você tem diferentes plataformas e diferentes técnicas. Você é uma artista muito versátil, né? Sim. Eu queria saber como que você sempre foi assim. Eu queria saber mais sobre cada uma das técnicas que você utiliza. Sim, eu tive uma sorte de crescer numa casa que a minha mãe cria muito, né? Ela não se formou em artes, mas ela tem muitos materiais. E tem outra sorte que a gente ficava sozinho em casa, então eu podia pegar tudo, colocar em cima da mesa e testar, derreter giz, enfim. Isso continuou no meu trabalho, então a cada técnica que eu vou aprendendo, eu vou colocando sobre as outras também para testar.
né? Algumas ficam, outras não, umas voltam. Agora tá voltando essa coisa dos carimbos, da colagem. A sua primeira foi o quê? Assim, profissionalmente, né? Profissionalmente foi pintura sobre tela, com acrílica. Nossa, eu achava que você tinha começado com ilustração. Não, assim. eu queria. Então, esse é o caminho, né? Que eu estava tentando no meu trabalho. Me formei em arquitetura e eu queria trabalhar com ilustração infantil. E, enfim, não deu muito certo e eu comecei a pintar. E aí foi, enfim, aí um curador descobriu meu trabalho. A ilustração, ela sempre fez parte, sempre desenhei, sempre foi uma coisa do meu cotidiano, né? Foram marcas, eu sempre acabava desenhando coisas importantes que aconteciam no dia a dia. Mas quando... Você usava de forma pessoal, assim, essa ilustração no início, então? Sempre foi. E até hoje é assim, né? Sempre tem alguma coisa marcante do meu mês, da minha semana, tem em algum lugar, vai ficar registrado. Um diário, assim. É. Que legal. Enfim, eu fiquei tentando contatos com as editoras, não tinha muita resposta, e aí eu descobri a tela, tinha um material lá. Eu falei, vou pintar, só que escondia o material. Então eu fiquei meses pintando em momentos que eu tinha livre e escondendo aquilo. Como assim escondendo? Eu ficava num cantinho da sala, assim. Não era guardado. prioridade Não de mostrava pra seu. ninguém, ninguém via. E aí eu morava em São Paulo e eu conheci o gerente de uma parte de uma livraria grande de lá. E eu estava conversando com ele e falou, eu queria montar uma galeria aqui. Você não quer me mostrar umas coisas suas? Eu falei, acho que chegou a hora. E aí eu tinha algumas coisas em carimbo, eu já tinha gravuras com um pouquinho de estilo, que eu tinha feito algumas aulas, e essas telas, eu levei. Aí ele colocou a venda, vendeu tudo em 2 semanas. Eu falei, bom, acho que vai ser um caminho bacana para eu seguir. E aí foi o caminho também que me levou à mediação, porque quando eu expunha, eu sentia essa vala, né, entre obra e público. Então, não tinha esse nome mediação, né? Enfim. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho como mediadora. Explicar para o pessoal o que é, né? Sim. Que é muito importante, é muito legal. A mediação, ela vem do que a gente chamava antes de monitoria. Se você ia numa exposição, você tinha visitas monitoradas, né? Então era uma informação direta que se passava para o público. Mas isso sem muita sensibilidade em relação a quem está ali, né? Porque são pessoas diferentes, tem adultos, se você tem idosos, se você tem crianças, as necessidades vão mudando. E durante essa conversa também as coisas têm que mudar, né? Porque às vezes o interesse, você acha que elas vão focar num ponto, a conversa vai para um outro lugar e você tem que contornar aquilo, né? Então, como diz a Ana May, a mediação não é uma ponte, ela é uma rotatória, né? Então você está o tempo inteiro tendo que se adaptar às conversas, né? Então, basicamente isso. Ela preenche essa vala, né? É muito diferente você ir para uma exposição, ter um olhar só seu e ter um olhar contextualizado. É claro que uma não pode sobrepor a outra, elas têm que se unir, porque o que a gente sente também é muito importante ali, né, naquele momento. Mas acho que Mas isso é basicamente faz parte isso. do trabalho do mediador também, né? Deixar esse espaço. Sim. E a sua mediação é bem especial. Ela falou que existem públicos diferentes. Você faz mediação geralmente com criança, é isso? A gente recebeu ali o último trabalho que eu participei, que foi um projeto de 7 meses. Eram agendamentos escolares. Então, grande maioria criança, né? A gente recebeu Casa do Idoso, a gente recebeu o CAPS, que foi incrível. Mas a grande maioria era de crianças mesmo. Eu queria falar agora, a gente foi para esse lado de mediação e eu falei de mediação com crianças. Sim. Trabalho para o público infantil, eu posso dizer que é seu foco? Olha, ele está se tornando, ele não era, mas está se tornando, ele vem ficando mais expressivo. E por que você acha isso? Você tem essa identificação? O que você sente para ir para esse lado, para esse público infantil? E assim, o que você sente trabalhando com eles, né? Deve ter
Eu acho que é a questão da identificação. Eu acho também tem esse lado que muito importante, que eu não deixei ele morrer. Né? A gente acaba, às vezes, sufocando ou, né, deixando a nossa criança interna de lado. E ela vem, né, muito à tona, dá para ver no meu trabalho, né, principalmente de ilustração, que é uma visão de uma criança no mundo, ali nessa descoberta, né, do que é a vida. Eu me identifico muito, assim, me sinto muito à vontade com as crianças, eu me sinto mais à vontade com as crianças. Dá para ver que você vê a importância, você identifica a importância da criança, ainda naquela idade, ter contato com a arte. Como que você percebeu isso? Como que você percebeu a importância disso? Nossa, eu acho que ela não foi nem perceber, eu acho que foi uma questão que ela veio junto, assim. E a questão da maternidade também, né, que a gente estava conversando antes. Eu acho que eu tenho que falar também na linguagem do meu filho, conversar com ele para despertar esses interesses, né, em alguns assuntos. E ele também me serve de termômetro, né? Falar, acho que ali... Você coloca para ele avaliar? Ele, meus sobrinhos, eu jogo umas coisas assim que eu tô testando, eu vejo se interessam ou não. Tem uma sobrinha que é mais novinha, né? Então é menina e é mais novinha, né? E eles são mais espivetados. Então também é um teste que eu faço ali com eles, é uma oportunidade que eu tenho. E eu também, né? Até eu fico, putz, eu criança, eu ia gostar disso, será que isso ia ser legal para mim? Essa curiosidade com imagens, né? Trabalhar mais com imagem do que com texto também, mas é uma característica minha. Eu gosto muito mais de ver imagem do que o próprio texto, primeiro, né? Quando eu pego um livro, primeiro eu vou olhar todas as imagens, depois eu vou ver do que se trata, vou ler o texto. Estou curiosa para saber como que é o seu processo, quando você recebe a obra ali que você tem que ilustrar. Uhum. Como que você pensa em cima daquilo para ilustrar? Sim. O livro, esse último que eu fiz da Dani, quando ela me passou o texto, e eu li a primeira vez rapidamente, mas eu bati o olho, tinha o sol, e eu falei, não, eu quero que o sol seja uma mariposa. Eu tenho várias histórias com mariposa, com lagartas, tenho uma paixão por mariposa. E ela estranhou, falou, mariposa da noite, como assim? Eu falei, não, dados biológicos, vamos seguir. E assim foi, para quem tiver a oportunidade de ver o livro, vai ver ali o sol mariposa. Mas, então a partir disso, começa uma criação, né? Por que alguns planetas são redondos e ela e o Sol não, né? Então está na questão também da criança abstrair que eles também podem ser um maciço redondo, mas que existem outras forças ali, né, agindo. Então, eu acho que cada projeto eu recebo de uma maneira, assim. Tem isso de mini cenografia, o que é? Explica pra gente, porque eu acho que tem a ver, me corrija se eu estiver errada, tem a ver com aquela visão do que é a ilustração ali pra criança, né? O que representa? Como é que você vai criar um mini mundo, né, ali pra ela se adentrar e para ficar absorvida, né, pela obra. Essa questão minha com imagem, eu cresci dentro de uma casa, cresci com meus avós, então todas as informações que tinham de revistas, de filmes, eram todos em japonês, eu não entendia, então ficou muito forte a imagem para mim, né, eu sempre tive que me ligar muito na imagem por não entender o que estava sendo falado. Mas a primeira coisa, eu lembro, minha primeira curiosidade sobre cenografia foi vendo Topodidio, não sei se vocês conhecem, que é antigo, mas eram mini cenários com ratinho manipulado ali e eu fiquei enlouquecida com aquilo, enlouquecida com Topodidio e aí eu fiquei enlouquecida em criar também mini mundos, né? Não sou muito da miniatura, mas gosto das mini cenografias, assim, como é que você ambienta e conta uma pequena história com uma única imagem. E tem alguma coisa que você quer passar com seus trabalhos? Alguma coisa que você quer despertar nas crianças? Nossa, eu não penso muito nisso, sabe, Rafa? Eu fico... Eu acho que é mais a minha criança tentando se comunicar,
de alguma forma e chamando assim, vem pra cá um minutinho, sabe? Vem ter essa experiência aqui junto comigo. Mas é difícil pensar assim, será que essa mensagem vai chegar dessa forma para a criança, sabe? Que até isso é difícil de controlar, né? Mas eu acho que é sempre um convite, assim. A minha obra, ela é meio como um convite, assim, vem um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos sentir junto, e depois você segue e tá tudo certo. Entendeu? E as crianças se identificam, né? Acho que até adultos, gente. Um trabalho lindo aí. Camila, obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai deixar as redes sociais da Camila, o Instagram dela é uma coisinha linda de acompanhar, assim, muito delicado, muito bonitinho, muito fofo. Sigam ela lá. Obrigada, Camila. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Rafa, muito obrigada pela sua entrevista. Eu adorei conhecer mais do trabalho da Camila Morita, achei incrível. E olha só, gente, a gente vai para o nosso último intervalo, mas fica aqui, tá? Não vai embora não, que daqui a pouco tem uma indicação super bonitinha de um livro infantil. Também tem informações sobre o edital do projeto Circulação da Fundação Cultural aqui da cidade. A gente volta já. De volta com Conexão Cultura, olha gente, agora eu tenho um recado importante para os artistas. Você já está sabendo do projeto Circulação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo? Pois então, as inscrições para o credenciamento de propostas artísticas já estão abertas. Nós fomos atrás das informações que vocês precisam para se inscrever. Olha só. E aí, pessoal, tô aqui na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e olha, o papo hoje é com artistas. A gente vai falar de um edital que está com as inscrições abertas para o projeto Circulação. Eu tô aqui com a Flávia Flauzino, ela é diretora cultural aqui da Fundação e vai dar todas as informações, né? Flávia, fala pra gente o que é o projeto Circulação. O projeto Circulação, na verdade, é um projeto de apresentações artísticas. Dentro desse projeto, nós recebemos várias inscrições de projetos na área de artes visuais, teatro, música, dança, manifestação popular. E a ideia é levar essas apresentações artísticas para a população. Então, é um projeto de difusão das propostas artísticas culturais aqui da nossa cidade. Tem para vários tipos de artistas também, né? Tem isso? Isso, para toda a classe artística, eles ficam aguardando ansiosamente esse projeto, né, esse lançamento de edital, porque é isso, esse projeto ele possibilita que as nossas ações culturais nos bairros, na cidade, aconteçam através desse projeto de circulação. Quem que pode se inscrever para esse projeto? Qualquer pessoa acima de 18 anos, tem que ser pessoa jurídica ou precisa ter uma MEI e pode se inscrever com o seu projeto cultural. É uma super oportunidade aqui para os artistas de São José dos Campos, né? Porque eles podem se apresentar aí em eventos que a Fundação promove, é isso? Isso, depois que essa inscrição acontece, eles passam por uma seleção, onde os jurados vão selecionar os melhores projetos. Feita essa seleção, a gente vai fazer a homologação do resultado. Depois disso, a Fundação vai olhar toda a demanda que a gente tem, tanto dos nossos eventos culturais, da prefeitura, das secretarias, as parcerias que a gente tem com várias instituições. Então a gente monta essa demanda e faz uma atribuição e consegue fazer essa seleção desses projetos culturais. E Flávia, edital é um negócio complicado de preencher, né? Os artistas às vezes sofrem e daí a gente tá dando essa data, né? Até dia 30 de outubro, mas não é para deixar para a última hora, né? Vai ter uma segunda seleção agora, né? E depois vai ter a terceira. Então não deixa de pro último minuto, porque é isso mesmo, é um pouco complexo, mas é importante a gente ter toda essa documentação, porque são espetáculos que vão circular na nossa cidade. Então a gente tem que ter muito critério para fazer essa seleção. Eu vou até deixar um e-mail que eu tenho aqui anotado, gente, é para as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida. É o credenciamento@fccr.sp.gov.br. A gente vai deixar escrito aqui também. Mas fala pro pessoal vir aí, Flávia. A gente está aguardando ansiosamente porque os nossos projetos precisam acontecer com esse edital de circulação. A gente está esperando ansiosamente. No nosso site tem todas as informações, tem o edital lá na sua íntegra. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente que a gente vai ter o maior prazer de responder e a gente espera todos os artistas aqui da nossa cidade. Obrigada, Flávia.
E as inscrições ficam abertas até o dia 30 de outubro. Mas olha, gente, não deixa para a última hora, porque dá um trabalhão preencher todas as informações. Sempre muito complicado, né? Precisa ficar de olho aí. E ó, antes do Conexão Cultura de hoje terminar, vamos deixar você aí com uma dica super bacana, uma dica super fofinha. É o livro Quando Eu Crescer. Olha só. Sabe aquela fase da vida que parece que todo mundo é grande e você pequenininho? A infância pode ser assustadoramente gigante. Mas a Aurorinha, esta garotinha aqui, ó, de 5 anos, vai te ajudar a refletir sobre os caminhos que a gente pode seguir ao longo da vida de uma maneira profunda e bastante lúdica. Quando Eu Crescer é um livro escrito e ilustrado pela Lari Salles. Ela é autora e artista de São José dos Campos. Na história, a Aurorinha precisa fazer um trabalho de escola respondendo a seguinte pergunta: o que você vai ser quando crescer? Aí, com a ajuda da mãe dela, a Aurorinha é apresentada a diversas personalidades da cultura afro-brasileira. A autora disse que um dos grandes objetivos do livro é incentivar crianças negras a sonharem com um futuro e perceberem que elas podem ser o que quiserem, num caminho cheio de afeto, autoestima saudável e representatividade. Além da literatura em si, as ilustrações da Lari Salles são um espetáculo à parte, né? Elas foram feitas em aquarela e lápis de cor com traços suaves e composições divertidas. O livro Quando Eu Crescer já foi lançado em formato físico e também está disponível com audiodescrição no formato online. Boa leitura para você! Ah, gente, que fofura, né? Literatura infantil eu adoro, já trabalhei com as obras de Monteiro Lobato por um tempo, eu adoro esse universo. E além disso, tudo isso com uma mensagem importante de representatividade e as ilustrações da Lari, que são lindas, né? Achei lindo, viu, Thiago? Adorei. E já quero acompanhar mais do trabalho da Lari. Eu também. E olha, gente, a gente vai ficando por aqui, o Conexão tá acabando, mas se você tá assistindo a gente pelo nosso canal aberto 12.3, saiba que a gente também tem um canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc. E lá você confere toda a nossa programação. A gente também tem um Instagram cheio de informações. Lá você pode acompanhar os nossos bastidores, tudo que ainda vai passar na TV. Anota aí, acessa lá, @tvcâmara-sjc. Segue a gente por lá, hein? Tami, obrigado de ter me recebido, me senti em casa aqui, adorei. Ai, Thiago, fiquei muito feliz que você gostou, então também adorei ter a sua companhia. Então semana que vem a gente se encontra. A gente se encontra aqui semana que vem e com vocês também. Com muito mais cultura, até semana que vem.